caminhões que traziam os alunos para a escola foram substituídos por ônibus. As bolachas com suco foram substituídas por comidas orgânicas, mais saudável, mais forte, mais nutritiva, mais gostosa. O quadro negro e o giz foram substituídos pelo quadro branco e o pincel, menos desgastante para o aluno não gastar muito a visão, olhando para o quadro negro com aquele giz branco. E agora o professor pode escrever no quadro branco com o pincel de várias cores, não apenas o branco, mas ele pode escrever com o preto, com o vermelho, com o azul, com o amarelo. Então, fica a critério do professor qual a cor que ele vai escrever a letra no quadro branco. Os ventiladores que circulavam aquele ar quente dentro da sala de aula foram substituídos pelos ar-condicionados, muito mais saudável, muito mais agradável aos alunos, aos professores. As apostilas, que algum tempo atrás eram muito utilizadas nas escolas por falta de livros, foram substituídas pelos livros didáticos. Um grande avanço para a educação brasileira. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Aprender Ensinando. Eu sou Esivaldo Dalino, conectando você ao conhecimento. Nesta videoaula nós vamos falar sobre os avanços da educação brasileira. A educação brasileira avançou muito, não tem como negar os avanços que a educação brasileira teve nos últimos anos. Os transportes foram modernizados, a comida ficou mais saudável, mais saborosa, mais nutritiva, os equipamentos mais ágeis, mais saudáveis. Quem não lembra daquele pó de giz, quando a professora escrevia no quadro negro e depois apagava com aquele apagador, ficava aquele pó de giz circulando na sala de aula. E aquelas pessoas que sentavam próximos ao quadro ficavam inalando aquele pozinho. Alguns espirravam, outros ficavam sentindo aquele pó. E aquilo ali fazia um mal danado, tanto para o professor quanto para os alunos. E este problema do giz foi substituído pelo pincel, muito mais saudável, mais agradável, até para o aluno enxergar no quadro, do que o giz. O cheiro do álcool nas páginas mimeografadas, quem não lembra de quando os professores iam rodar as provas, trazia aquelas provas ainda molhadas com o cheiro do álcool. E hoje foram substituídas pelas provas impressas, pelo material impresso. O aluno não sente nem o cheiro da tinta no material, na folha. As apostilas perderam espaço para os livros didáticos, novinhos, cheirando a novo. Quem não gosta de receber os livrinhos novinhos para poder utilizá-los, conhecê-los, gastá-los? Essas mudanças puderam acontecer graças às políticas públicas. Tem trazido grandes avanços para a educação brasileira. Podemos listar aqui 6 itens que melhoraram nos últimos anos na educação. O primeiro item que nós vamos falar foi o Fundeb. Fundeb, pessoal, é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica. Ele foi implementado em 2007. Foi o principal mecanismo de financiamento da educação básica. Os recursos eram extraídos dos impostos estaduais, impostos federais e eram usados exclusivamente na educação, para pagamento de professores, para aquisição de material, para manutenção da escola, enfim, era utilizado na escola, na educação, esses recursos do Fundeb. O segundo avanço, a segunda melhoria é o ensino obrigatório, que em 2013 foi oficializado ensino obrigatório entre 4 e 17 anos de idade. Os pais e o Estado só tinham a obrigação de matricular os filhos a partir dos 6 anos de idade. Veja que avanço, avançamos 2 anos. Ao invés de matricular os filhos a partir dos 6 anos de idade, hoje, atualmente, o pai e o Estado são obrigados a matricular o filho a partir dos 4 anos de idade. Um avanço e tanto para a educação e para a sociedade. O terceiro avanço para a educação foi a elaboração do Plano Nacional de Educação, o PNE, resultado de conferências nacionais com a participação da sociedade civil.
sob a liderança da Campanha Nacional pelo Direito da Educação. Tem como relevância o estabelecimento de metas, planejamento ao longo prazo, que o PNE, o Plano Nacional da Educação, iniciou em 2014 e vai ter a sua validade até o ano de 2024. Portanto, nós ainda estamos com 2 anos para cumprir as metas do Plano Nacional de Educação. O plano incorpora o mecanismo do custo aluno-qualidade, como referência para a qualidade, o financiamento, a justificativa federativa e a gestão democrática, controle social da educação. São metas que são exigidas pelo Plano Nacional de Educação para a melhoria da educação nacional, para a educação brasileira. A quarta melhoria, pessoal, foi a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, que traz avanços e pontos de atenção com relação às novas diretrizes curriculares. As competências determinadas pelo documento, pela BNCC, contam com a contribuição de professores, de especialistas e da sociedade civil, além de nortear, abrir brechas para um desenvolvimento de formação profissional e continuada dos professores. Também tem competência pensada para a educação do século XXI. Além de nortear e abrir brechas para o desenvolvimento na formação profissional e continuada da educação e também competências pensadas para a educação do século XXI, como autoconhecimento, habilidades socioemocionais, educação e mídia. A base é defendida como um instrumento de nivelamento, equidade para o sistema de ensino-aprendizagem brasileira. Equidade, pessoal, é quando dá-se a quem precisa. Muita gente confunde equidade com igualdade, que dizem assim, olha, as mulheres têm que ter igualdade de direito com os homens. Não é igualdade de direito, porque se você der igualdade de direito para a pessoa que não tem a igualdade, vai continuar desigual. Se você colocar, por exemplo, uma mulher para carregar um saco de cimento de 50 quilos, vai ser injusto porque para a mulher é pesado. Se você colocar um saco de cimento para o homem carregar, o homem vai levar aquele saco de cimento molinho, porque ele já tem habilidade para carregar aquele peso. Então, nesse caso, não é igualdade, você vai colocar os dois para carregar a mesma quantidade de peso? Não. O certo seria equidade. O homem leva 50 quilos de peso, que é o que ele suporta, e a mulher vai levar apenas o peso que ela suporta. Digamos que ela consiga levar, que seja o natural para ela levar, para não machucá-la, seja 10 quilos. Então, quando o homem leva 50, a mulher leva 10 quilos, isso sim é equidade, que ele diz que nivelamento e equidade. Equidade é dar aquele que precisa. Se você pega, por exemplo, um exemplo bem mais simples do que o do saco de cimento. Se você pega um deficiente físico, e pega uma pessoa sem deficiência. E os dois estão aqui no muro. O deficiente está na cadeira de roda e o outro está aqui em pé. Digamos que aqui seja a pessoa. E aqui o cadeirante está sentado na cadeira. Então, a pessoa que não tem deficiência vai ficar em pé olhando no muro. Se você der igualdade, você dá um banquinho para a pessoa que não tem deficiência, ele vai ficar mais alto. E o cadeirante talvez consiga enxergar, mas não vai estar normal. Então, o que tem que acontecer? Equidade. A pessoa que não tem deficiência já está enxergando do outro lado do muro, não precisa receber nada. Já o cadeirante que não está enxergando do outro lado do muro, aí sim você vai ter que colocar um banquinho ou uma escada para que ele consiga subir e ficar na mesma altura da pessoa que não tem deficiência. Aí sim, não é igualdade, é equidade. É dar recurso àquela pessoa que necessita daquele recurso, que não tem, e não aos dois. Se você der recurso aos dois, continua em desigualdade. Espero que você tenha entendido esse exemplo da equidade. O quinto avanço na educação brasileira foi a educação à distância. Foram criados diversos polos, ofertados cursos na modalidade EAD, Educação à Distância, possibilitando aos interessados estudarem onde estiver, como estiver e a hora que quiserem estudar. Ou seja, no conforto do seu lar, seja lá onde ele estiver. O acadêmico, o aluno, o graduando, o discente
ele não vai precisar se deslocar da casa dele para ir para a escola, para a faculdade todos os dias. Na educação à distância, ele vai, se for semipresencial, que normalmente é, ele vai uma vez ou duas vezes até a escola, até o polo, até a universidade, para os encontros presenciais. Na maior parte do tempo, ele estuda em casa, por meio das tecnologias, por meio do computador, por meio dos chats, por meio dos e-mails, enfim. Ele vai utilizar as tecnologias digitais para estudar, para aprender. E aí ele tem aqueles encontros presenciais, que é um ou dois encontros mensais, que aí é onde ele vai até a escola, até a universidade, para socializar aquele conhecimento e também tirar dúvidas com os professores. Antes de passar para a outra parte do vídeo, pessoal, para a sexta parte, eu gostaria de te pedir que nos ajude a te ajudar, se inscrevendo no canal, comentando os vídeos, clicando em gostei, compartilhando os vídeos com os amigos, com os familiares, nos ajudando a te ajudar. Assim, o YouTube entende que o conteúdo que nós estamos produzindo é importante e compartilha com mais pessoas, e mais pessoas saem ganhando na história. E aí, voltando para a sexta parte do vídeo, o sexto avanço foi a democratização do ensino. O ensino, nas diversas etapas e modalidades, ficou bastante democrático. O sujeito, em qual horário e modalidade quer estudar, ele tem a oportunidade, ele tem possibilidade de estudar, seja no horário que ele quiser, seja de manhã, seja à tarde, seja à noite. Ele tem essa possibilidade. Foi democratizado o ensino, tanto presencial como o ensino à distância, o ensino EAD. No ano de 2020, viu-se o quanto a tecnologia, o quanto a educação, o ensino à distância foi importante para dar continuidade ao ensino. Haja visto que as escolas foram fechadas, os professores não tiveram como ir lecionar, ensinar presencialmente, então houve a necessidade de estudar por meio das tecnologias, por meio da internet, com aulas remotas. E aí viu-se o quanto esse tipo de ensino é importante para a sociedade, o quanto esse ensino traz vantagens para a sociedade, para o professor, para o aluno, principalmente para a educação, que apostou e confiou no processo das tecnologias digitais à educação dos seus alunos. Chegamos ao final desta videoaula, espero que você tenha entendido, que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou buscar solucionar a sua dúvida. E não se esqueça de ativar o sininho para receber notificação das videoaulas que nós postamos. Normalmente nós postamos na terça-feira às 12 horas e 5 minutos e na sexta-feira às 12 horas e 10 minutos. Curta os vídeos, compartilhe os vídeos com seus amigos, nos ajude a continuar te ajudando. Bons estudos, forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.